Fala, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, que Deus abençoe você e a sua vida, e é muito bom estar de volta. Afinal de contas, eu estava de férias e agora, ao retorno ao trabalho, né, fica tudo muito complicado, mais diferente para nós fazermos os nossos vídeos. Fiquei uns dias aí sem produzir algum conteúdo, mas nos bastidores eu estou acompanhando toda a nossa vida política e também cristã. E hoje eu quero trazer uma história, tá? Uma reportagem falando sobre a primeira dama do Brasil. É isso mesmo, a Janja. Mas nós, antes de falarmos sobre esse assunto e de entrarmos na vinheta, eu quero te pedir, pedir a sua colaboração, o seu like e o seu compartilhamento. E diz aí nos comentários o que você acha dessa aproximação da primeira dama Janja, querendo estreitar os laços com os evangélicos, pelo menos na igreja em que ela foi, fazer essa visita, para que se realizasse aí, conversas nos bastidores para tentar de alguma forma trazer o público evangélico por meio dessa aproximação. Então, segura aí, bora pela vinheta. E é isso aí, meus queridos, é justamente isso que você está vendo aí. Janja intensifica a agenda com evangélicos em meio a alerta sobre rejeição a Lula. A gente ficou aí um pouquinho, vou fazer um pouquinho aqui, uma introdução bem rápida, tá? Sem fazer alguns vídeos durante esses dias. Como muitos sabem aí, eu até disse em vídeos anteriores, eu estava de férias, gozando das minhas férias, 30 dias em casa aí, fazendo aí coisas que eu mais gosto, que é justamente fazer a leitura, da palavra e de estudos bíblicos, e também da área política que permeia o nosso dia a dia e que inclusive está muito quente, inclusive com menção a prisões, para o pastor Silas Malafaia, entre outros, nas quais o judiciário, com seu ativismo, está buscando aí de todas as formas cercear os nossos direitos, o direito de fala. Então é um negócio complicado hoje em dia. Até mesmo num vídeo simples como este que eu estou falando aqui, eu posso incorrer em investigação, porque hoje o sistema judiciário, ele está como um ativista, eles estão cerceando, por meio das suas decisões. A gente vê que fazem investigação de ofício e tudo mais. Não é segredo para ninguém, está aí nas mídias sociais. Então, esses dias eu fiquei de férias, e eu estava de férias, melhor dizendo, e eu estava produzindo muitos vídeos, um após o outro. Dessa vez, com o retorno agora ao trabalho, ficarei um pouco mais distantes, o intervalo entre um vídeo e outro, de acordo com a minha escala de trabalho, então ficará um pouco mais diferenciado, mas eu farei de tudo para trazer pelo menos 2 a 3 vídeos na semana, fazendo assim um apanhado geral, das reportagens que são mais importantes, filtrar e aí trazer para vocês, tá certo? A gente vai falar um pouco aqui sobre a primeira dama do Brasil, e é isso aí mesmo que está no título aí no seu visor, a Janja querendo estreitar os laços com os evangélicos. Nós evangélicos e até mesmo quem não é, sabe que o governo Lula, eles são oportunistas. Eles vêm com esse papo de querer estreitar relações, mas na verdade o que eles estão buscando na maior cara de pau é realmente os votos para se manterem no poder. Eles nunca quiseram governar de fato para o pobre, nunca governaram para o pobre, E agora nesse Lula 3 ficou muito mais claro que ele veio com uma sede de vingança, depois que houve aí, um período em que Bolsonaro, o pessoal da direita, passou no poder, e até porque as benfeitorias, os benefícios que o governo, no governo Bolsonaro, vieram para a população foram muito mais abrangentes e muito mais evidente de qualquer outro período eleitoral ou de qualquer outro governo, desde que eu me conheço por mim, desde a época de Collor, quando eu começava a entender um pouco de política, mesmo na minha adolescência, eu percebi, e qualquer um percebe que é dessa geração, que de fato o único governo que pensou realmente no povo brasileiro foi a partir do momento em que, em 2018, houve aí
o candidato eleito Bolsonaro, entre alguns que também ainda o acompanham, né? Como, por exemplo, no governo hoje de São Paulo, nós temos o Tarcísio, que está fazendo um excelente governo. Enfim, dito isso, a gente vai entrar na reportagem porque a gente não fique demorando e a gente vai entender qual é o apoio que ela está buscando, em qual igreja, e a gente vai entender esses detalhes, tá? A reportagem está aqui, se eu não me engano, no Fuxico Gospel, mas ela está sendo replicada porque a fonte veio lá do Metrópolis, tá certo? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre o tema de hoje. Vamos lá. Janja intensifica a agenda com evangélicos em meio a alerta sobre a rejeição a Lula. Todo mundo sabe que essa rejeição a Lula ela vem crescendo não só por parte dos evangélicos, mas principalmente o foco agora deles são os evangélicos, porque nós sabemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né? E ela, com certeza, ela vai de encontro, né? E é uma oposição a tudo aquilo que o governo Lula representa como um governo socialista, né? E se envolvendo com outros governos comunistas que gostam de oprimir a população e também com como falar, não com benefícios, mas com programas sociais que eles dizem que é para atender o povo, mas é para manter o povo no cabresto, né? O governo vem com essa máquina dizendo que o Estado tem que ser grande, inchado, que vai cuidar da população, mas que na verdade é um grande plano para subjugar a população, né? E essa história aqui de que ela quer se aproximar, a gente vai entender justamente isso agora, tá? Aqui diz o seguinte: a primeira-dama Janja, né, Lula da Silva, participou nesta segunda-feira, dia 25, de um encontro com mulheres da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, realizado na Igreja Coletivação. A princípio, essa Igreja Coletivação eu não conhecia, mas ela fica lá no Distrito Federal, em Ceilândia, no norte do Distrito Federal. A reunião faz parte de uma série de iniciativas recentes para estreitar o diálogo do governo com o público evangélico. Só que essa igreja não representa o público evangélico em si. E a gente vai entender o porquê. Porque ela é uma igreja inclusiva. E como eu já estou aqui reiterando, né? E gosto de frisar bem que a igreja inclusiva tem a sua Bíblia inclusiva, porque eles são voltados para o público LGBT, né? Com essa conversa de acolhimento, não é a Bíblia. Portanto, eles não podem representar o evangelho sequer em si, porque eles não pautam pelos princípios nas quais os estatutos de Deus, né, condena certas coisas, e é justamente aí em que eles caem na enganação, tá certo? Então aqui não é o público evangélico em si. Fundada aqui, ó, a igreja fundada em 2016, a Igreja Coletivação, se apresenta como uma denominação inclusiva, e aqui a gente já mata a charada, com ênfase em serviço de acolhimento, né? Por isso que a gente até estranha, né, o nome de igreja como coletivação. Por quê? Porque está voltada para o coletivo, para a diversidade de gêneros, né, e de pessoas na qual ela se encaixa, né? Seu lema, aqui abre aspas para o lema da instituição aqui: Deus mora nessa diversidade. Depende de que é essa diversidade, porque a Bíblia fala que Deus, ele não tolera o pecado, né? E, portanto, ele não pode estar no meio aonde há pecado, porque Deus é santo. Reflete a proposta de abrigar fiéis de diferentes perfis, incluindo membros da comunidade LGBT. O espaço já recebeu personalidades como o cantor gospel Kleber Lucas, o pastor Caio Fábico e a ministra do Meio Ambiente Marina Silva, né? E essa história de abrigar as pessoas, a igreja evangélica por si só, ela já faz o trabalho de acolhimento e de abrigar o pecador, porque Deus mesmo falou, Cristo disse: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os que são doente de alma, de espírito, pessoas que estão com os mais diversos e variados tipos de pecado, né, de delitos. Mas para que essas pessoas sejam curadas e não para que essas pessoas continuem fazendo o que elas fazem, né, com o consentimento, né, permissivo, digamos assim, da igreja, como se aquilo fosse algo correto.
E dando seguimento, nas redes sociais, Janja compartilhou o registro do encontro e elogiou o trabalho das mulheres da comunidade. E aqui vamos abrir aspas para as falas da Janja. Ela diz o seguinte: o que vocês fazem aqui com a comunidade é o que eu acho que qualquer lugar deveria fazer. Olhar para o próximo, ter empatia e acolher. Não importa qual seja o templo ou a fé. Se todos enxergarmos a palavra de Jesus Cristo dessa forma, entendemos que é isso que ele quer, afirmou em discurso. É um discurso aqui mascarado, né? De bondade com também a conivência com o pecado. Porque quando ela fala em que qualquer instituição deveria compartilhar o bem ou o amor ao próximo, isso de fato, realmente, eu até concordo com ela. Independente de religiões, se todo mundo, inclusive o governo e qualquer um, fizerem o bem dessa forma, nós poderíamos mitigar muitas coisas, né? Inclusive reduzir drasticamente a fome, né? Não só no Brasil, mas acho que em qualquer lugar do mundo, se o ser humano agisse dessa forma, né? Agora, colocar, né, o texto fora do contexto, colocar Cristo aqui dessa forma como se ele consentisse em aceitar isso, ou seja, fechar os olhos para o que as pessoas fazem de errado e olhar para elas como um ser humano necessitado. Jesus Cristo é santo, a Bíblia fala que Deus é santo e nós devemos agir como ele também é santo, né? Então, porque santo quer dizer separado, ou seja, separarmos do mundo. E para nós nos separarmos do mundo, nós temos que deixar de fazer as velhas práticas. Então, a pessoa ela pode ir para Cristo do jeito que ela é, mas ela precisa mudar com o tempo, tem que haver essa conversão de caminho e não continuar do jeito que ela está, né? Então, aqui é um discurso que vem mascarado, a gente percebe que há a mistura de falas, né? É o texto fora do contexto. Mas isso aqui a gente já sabe que o povo do PT costuma fazer justamente isso aqui. E a gente vai seguir agora, né, para as estratégias de aproximação com evangélicos. Vamos lá. Nós vemos aqui a estratégia de aproximação com os evangélicos. A participação em eventos religiosos não é isolada. Nas últimas semanas, Janja esteve com compromissos semelhantes em Manaus e Salvador, Bahia. A movimentação ocorre em meio a alertas de aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, sobre o risco da perda definitiva do apoio evangélico, considerando crucial nas eleições de 2026. Gente, qualquer evangélico com 3 neurônios, digamos assim, né? Ele não pode sequer apoiar o PT. Não tem como, porque se você buscar no estatuto do PT, você vai ver que sempre foi, né? Uma coligação, né? É um partido que ele tem muitas coisas que são contrárias à Bíblia. E a gente vê as atitudes que o governo toma hoje em dia que são contrárias à Bíblia. Então, isso aqui é falácia de que o Lula ele quer participar, né, se aproximar dos evangélicos. Isso aí pode estar acontecendo sim, mas não algo que seja legítimo e verdadeiro, porque ele gosta em si, né, dos evangélicos. Na verdade, ele quer tirar proveito porque a intenção deles é justamente o nosso voto, né? Mas a política deles, né, em um programa socialista, um governo socialista, é um governo que menospreza, né, os estatutos de Deus, porque a gente vê que eles subjugam a população e querem dar migalhas, né, através de programas sociais, dizendo como se fossem benefícios, né, mas para prender essas pessoas. Segundo a coluna do Estadão, a preocupação surgiu após sinais de que Lula poderia desistir de disputar a narrativa nesse campo religioso, historicamente mais associado ao bolsonarismo, né? Eles ligam muito ao bolsonarismo até por causa da esposa de Bolsonaro, né? Que é evangélica. Pesquisas recentes reforçam a apreensão. Levantamento do Datafolha mostrou que a avaliação negativa de Lula entre evangélicos subiu cerca de 50% em junho para 55% em julho. Agora a gente vai por um impacto político, que é já o final aqui da nossa da reportagem. O gesto da primeira-dama é visto como tentativa de reduzir resistências e construir pontes
com o eleitorado evangélico. Líderes governistas reconhecem que a rejeição dentro do segmento pode ter peso significativo no resultado eleitoral de 2026, e com certeza, e nós esperamos que tenha sim, né, que seja, que as pessoas, os evangélicos, sejam sensatas, especialmente diante da força política que as igrejas evangélicas exercem no cenário nacional. E aqui a gente chega ao final da reportagem. É uma reportagem bem curtinha, mas eu queria trazer para vocês porque ela é muito importante, sim, e nós devemos prestar a atenção nessa reportagem, porque nos bastidores, né, o pessoal do PT tem se movimentado justamente para trazer aos evangélicos esse ar de bonança, esse ar de partido que preza pelos mais pobres, né, que gosta dos evangélicos, que concorda com as ações dos evangélicos, porque na verdade o que o PT no seu cerne, né, lá no estatuto do PT e tanto na sua liderança quanto nas suas práticas, na sua visão ideológica, né, e na sua cosmovisão de mundo e política também, o PT é completamente contrário àquilo que a Bíblia prega. Um bom governo, ele tem que pensar na população, né, e atender às demandas da população. É por isso que o nosso voto vai para essas pessoas, para que elas nos representem, né, em forma de Estado, né, uma instituição, um Estado que nada mais é do que pessoas que lideram outras pessoas. Isso na teoria, mas na prática a gente percebe que o governo do PT, eles não agem dessa forma, e o que eles querem é uma aproximação, porque em 2026 agora há eleições e ele quer continuar no poder. Então fique atento aí, pessoal, às políticas que o PT, PSOL, entre outras coligações que fazem parte, que tem aliança com o PT, inclusive o pessoal do Centrão, o que eles querem, na verdade, é o nosso voto, mas eles nunca pensaram de fato nos evangélicos, a não ser alguns, e a gente sabe o quanto é difícil para que se coloque leis, para que se paute leis que lá no Congresso vão beneficiar também a população evangélica. Só que, na verdade, a população evangélica também nada mais é do que cidadãos, né, civis comuns, né, que participam da sociedade, que votam e que vivem em comunidade, né? Então o que a gente busca, na verdade, de forma sensata, é que um governo faça um bom governo para todos, independente, né, de quem são as pessoas que estão da nação. Todos nós, né, queremos e devemos, né, ser tratados como tal, mas infelizmente nós vemos governos que se aproveitam para tentar angariar votos, e depois que eles ganham, eles viram as costas para nós. Então fica aí essa reportagem. Foi uma reportagem curtinha, tá? Eu quero agradecer aí os novos inscritos e pedir para que você compartilhe o nosso conteúdo e nos dê aquela força. Preste atenção, compartilhe com seus amigos, né? Para que outras pessoas evangélicas de fato não caiam nessa enganação e passam a conhecer um pouquinho mais, tá, a vida da Janja, da primeira-dama, que tem feito longas viagens e gastado nosso dinheiro de impostos, porque este governo é um governo gastão. É por isso que o rombo, né, a dívida só tem aumentado. E é por isso que eles também querem colocarem mais impostos para suprir essa necessidade desenfreada dessa corrupção, né, que só tem uma escalada muito grande, só tem crescido. Tá certo, pessoal? Um grande abraço, fica com Deus, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam com você e com a sua família, e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau.